Obrigado, pastor. Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui nesse púlpito para falar da palavra do Senhor. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu amo pregar a palavra do Senhor. E amo vivê-la também. Eu estava vendo a irmã Meire estava falando sobre aquele hino que nós pregamos, né, a semana passada. E nós estamos aí pregando no livro de João. Você já pode deixar aberto. E eu tomei um susto porque o pastor Márcio acertou o capítulo, mas ainda bem que ele errou o número, né? João 6, de 1 a 15. E também lá no finalzinho o 35, tá bom? Deixa aberto aí. Quando o pastor Márcio falou João 6, aí eu falei, pronto, ele já vai dar uma introdução do sermão já. Mas nós queremos lembrar do sermão passado sobre a mulher ali do poço, e é interessante que ali Jesus se coloca como água viva, né? Como uma fonte inesgotável, né? E agora nós iremos ver ele falando sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida. Então abra as suas Bíblias. Cadê as Bíblias, meninos? Busque suas Bíblias e abra aí em João 6, né? O texto diz assim, eu vou esperar a movimentação da igreja, todo mundo se sentar para que eu possa ler. Eu lembro uma vez, o pastor Márcio falou algo aqui muito interessante. Ele falou que nós deveríamos ter reverência total na leitura da palavra do Senhor. E é verdade, né? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que estava por fazer, ou para fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não lhes bastaria. Só uma pausa aqui, 200 denários, se você fosse calcular isso para botar no dinheiro de hoje, ia dar mais ou menos 10 mil reais. Tá? 10 mil reais. Para alimentar aquela multidão que estava ali faminta. 8, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, ou seja, uma grama, né? Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, os homens. Ainda tinha o quê? As mulheres e as crianças. Então 10 mil era para isso mesmo, dava para fazer exatamente o pagamento para comprar comida para isso, né? Então sentaram essa multidão aí. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal, ou seja, o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se rapidamente,
sozinho para o monte. Agora o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vou repetir. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Né? Esse evangelho de João, ele chama, se vocês notarem, ele não fala, quando narra, ele não fala milagre, ele fala sinal, né? Ele faz sinal, ou seja, que o sinal aponta para algo maior do que ele mesmo. A multiplicação dos pães, então, queridos irmãos, não é apenas uma demonstração de poder de Jesus, não é. Como eu falei desde o princípio a respeito das mensagens do livro de João, isso aí apontava para a identidade de Cristo, mostrando que ele era o Cristo. Né? O livro de João narra isto, mostra, aponta para isso, que ele era o Cristo que havia de vir ao mundo. Outra coisa que eu quero também trazer nessa noite, a respeito desse texto, é que lá no deserto, quando a gente lê esse texto aqui, você vê a multiplicação dos pães e nos leva lá para o deserto do Maná. Lembra da história do Maná? Pois é, olha só, leva para o Maná. Mas tem uma coisa interessante, lá no Maná todos morreram. Já este maná, né, esse pão da vida, traz vida eterna. A pessoa não morre, né? A pessoa não morre. O que se alimenta de Jesus, aquele que está com Jesus, aquele que vive com Jesus, jamais morrerá. Eu não estou falando da morte física, estou falando espiritualmente, jamais morrerá. Então, a diferença entre o milagre e o evangelho é esta. O milagre alimenta por um dia. Cristo salva para sempre. Olha que coisa linda. Às vezes nós temos procurado milagres, e não é errado não, irmãos. Não é errado. Nós estamos procurando milagres para alguma cura, para alguma coisa. Não é errado. Mas é interessante que isso é momentâneo. É momentâneo. Todo milagre é momentâneo. Né? A gente curado, depois lá, quando a pessoa é curada, passa ano, lá às vezes até esquece do milagre. Nem dá testemunho às vezes a irmã Meire fica aqui, gente, deu testemunho, né? Fala, e as pessoas, parece que ninguém vive o milagre de Deus. Ninguém assim, né? Quase ninguém vive o milagre de Deus. Mas é certo que muitos têm vivido o milagre de Deus. Mas o milagre, ele só resolve naquela hora. Tá? Mas o Cristo, ele salva para sempre. E quero trazer algumas verdades, algumas afirmações nesse texto aqui, para que a gente possa, sim, aprofundar mais nele. A história aqui é muito interessante. Jesus está ali, aquele povo, para variar, uma multidão querendo o quê? Milagre. Tinha uma multidão querendo milagre. Uma multidão. Onde Jesus estava, tinha os 12 que trabalhavam, que estavam ali com ele, que realmente estavam colados, mas tinha uma multidão que seguia, querendo ver o quê? Milagre, querendo ser curado, querendo isso, só querendo. Será que tem alguma diferença de hoje em dia? Se vocês notarem, tem igrejas lotadas de pessoas procurando milagres. Pessoas querendo realmente o quê? Que Jesus faça alguma coisa por elas. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não funciona assim. É tanto que aquelas pessoas estavam ali e quando eles perceberam, estavam com fome. E aí Jesus lança uma pergunta para Filipe. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí ele falou, a grana está curta. O dinheiro está pouco, não dá para alimentar esse povo todo.
Nós vamos precisar em torno, né, igual eu falei, se fosse no dia de hoje, 10 mil reais para alimentar. E aí aparece um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí Jesus faz o milagre. Então, olha só que coisa mais interessante. Que nessa situação toda, onde Jesus realiza esse milagre, há uma afirmativa que eu trago nessa noite, é que Cristo é soberano sobre todas as circunstâncias. Todas. Cristo é soberano sobre todas as circunstâncias. Ia acontecer alguma coisa, ele faz uma pergunta, mas ele já sabia a resposta. Lá no versículo 6. Porque ele bem sabia o que estava por fazer. Então ele lança a pergunta, mas ele fala, eu já sei o que eu vou fazer. Então ele é soberano, ele já sabe das coisas. Hoje eu estava na EBD, eu gosto sempre de citar a EBD, e eu vou citar sempre a EBD aqui. E nós estávamos realmente falando sobre isso, sobre milagres, né? Nós falamos sobre milagres, falamos sobre algumas coisas. E eu falei assim, olha, quando você entrar no seu secreto com Deus, quando você for orar a Deus, arranque a sua máscara, ou seja verdadeiro com Deus e mostre todas as suas sequelas de pecado para Deus. Não esconda de Deus, porque Ele sabe da sua vida desde antes que você respirasse. Ele já estava antes. Ele já sabia de você ainda no ventre, conforme Salmo 139. Então ele sabe de tudo. Então não adianta você chegar perto de Deus na hora que for orar para Jesus e falar assim, Senhor Jesus, eu estou na tua presença e eu quero confessar a metade dos pecados, mas não quero falar bem e tal. Gente, não tenha vergonha de falar com Jesus. A própria palavra diz que aquele que confessa, ou seja, aquele que fala e deixa, alcança misericórdia. Então não adianta máscara. Pois saiba que Cristo é soberano sobre todas as circunstâncias. Não fique com medo das circunstâncias que você está passando. O que você tem passado na sua vida? O que você tem passado na sua vida? Às vezes você está passando alguma coisa na sua vida e fala, não tem jeito. Tem jeito sim. Ah, ninguém vai ajudar. Ninguém vai ajudar. Mas Jesus está aí para mudar as circunstâncias da sua vida, mudar as circunstâncias da sua família, mudar as circunstâncias, inclusive no nosso país. Quem governa o Brasil não são homens, é Jesus. Jesus é o Senhor dessa nação. Jesus é o Senhor dessa nação. E Ele não perdeu o controle da nossa nação. Tem gente se importando demais com as coisas. Mas, querido, Deus está no comando, Ele está no trono, comandando a nossa nação, comandando o mundo, comandando inclusive a sua vida. Jesus sabia o que ia acontecer, o que Ele ia fazer ali naquela necessidade que surgiu no meio do povo. A necessidade que estava ali era real, era fome. Outro problema, a multidão era grande, é real também. Os recursos eram insuficientes, acabei de falar, eles não tinham dinheiro. Diga-se de passagem, ele era duro mesmo, era sem dinheiro. Inclusive, quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres ricas da época. Mas Cristo não reage à crise, não, Ele não reage. Ele faz o seguinte, Ele governa a crise que ali está. Ele governa, porque Ele é poderoso para isso. Ele governou, Ele tomou conta daquela crise. E Ele testa Filipe. Não é porque ele estava ignorando aquela situação, mas porque ele desejava revelar a limitação humana. Qual era a limitação humana? Estamos com fome e não temos dinheiro. Essa é a limitação humana. E às vezes nossa também.
Quantas e quantas vezes a gente olha e fala assim: não tenho dinheiro, estou sem saída. Mas quando você vai para os pés de Jesus, Ele governa a sua crise. Ele governa, quando você pede para Ele governar: Senhor, eu não dou conta, toma a direção. O mal que nós queremos conduzir, a caminhonete, o caminhão, o ônibus da vida, e você não dá conta, não adianta. O caminhão, a caminhoneta da vida, quem comanda, quem está na direção, quem deve estar na direção é o próprio Jesus, e não você. Você não dá conta. Você não consegue dirigir a sua própria vida. É tanto que às vezes você quebra a cara, igual eu quebro a cara de vez em quando. Por quê? Porque às vezes eu quero tomar conta, pegar as rédeas da minha vida. Você não vai dar conta nunca. Você não dá conta. Então, Cristo é soberano, querido, sobre todas as circunstâncias. Fique tranquilo. Aquela falta ali, aquilo que estava acontecendo, não pegou Jesus de surpresa, porque Ele está no comando. Ele já tinha um plano. E outra coisa, não foi um acidente. Não foi. Porque o versículo, lembra que nós lemos o versículo? Ele declarou que o quê? Que já sabia. Porque, olha o versículo 6. Porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Ele ia, nem estava acontecendo, ele já sabia o que ia fazer. Então nada acidental. Não, foi um acidente. Não, providência de Deus. Nada foge ao decreto soberano de Deus, irmãos. Nada foge ao controle dele. A escassez serve ao propósito revelador do Cristo, do próprio Jesus. Aquela escassez serviu o quê? Ao propósito de Jesus. Jesus queria mais uma vez falar: eu sou Deus sobre todas as coisas. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que multiplica o pouco que você tem. Esse é o nosso Jesus. Em João 11, olha aí, João 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu. Ele pega aquele pouca coisa que estava ali, 5 pães ali, 2 peixinhos, e faz algo ali tremendo. Ele simplesmente dá graças a Deus, ele agradece o alimento. A segunda coisa que eu quero trazer nessa noite é justamente isso: a provisão de Cristo é graciosa e super abundante, irmão. Olha só, a provisão de Cristo é graciosa e super abundante. Deus não nos dá mixaria, né? Deus não deu pouca coisa àquele povo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Ele dá graças antes da multiplicação. Isso nos deixa uma lição. Nós temos que ser gratos a Deus antes de acontecer o milagre. É incrível. Eu lá em casa tenho vivido isso com a irmã Diana, a gente sempre conversa sobre isso. Você agradecer por uma coisa que você ainda não recebeu. Isso é fé. Falamos sobre isso hoje. Agradecer antes de receber, porque no reino espiritual, Jesus já sabia que tinha os peixes, sabia que tinha muito peixe, muito pão. Jesus sabia de tudo. Já sabia o que ia acontecer. E Ele sabe até hoje o que vai acontecer com sua vida. E cabe a nós, quando recebermos, quando estivermos pensando em algo, já agradeça ao Senhor. Seja grato a Deus por aquilo que Deus ainda não te deu, mas vai te dar. E Jesus ali faz algo que nós devemos fazer também todos os dias. Todas as horas que você for se alimentar, agradecer ao Senhor o alimento. Jesus fez isso, Ele agradeceu. E talvez você fale: pastor, como que eu vou agradecer que tem pouco?
Jesus agradeceu, foi o muito ou pouco? Ele estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu aquilo ali, aquele pouco alimento. Então pare de ficar reclamando da vida, quando Jesus tem muito mais para te dar. Agradeça, seja fiel no pouco e sobre o muito, com certeza Ele vai te colocar. Mas pare de reclamar. Quem reclama muito é porque não está preparado de receber as bênçãos do Senhor ainda. Não está preparado. Só quer reclamar da vida, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do apartamento, reclama do carro, só vive reclamando. Pare de reclamar e comece a agradecer, dar graças a Deus. O próprio Jesus fez isso, então nós temos que fazer. Versículo 12 a 13, vamos ler. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. É interessante, eu estava notando nesse texto, que ele guardou foi o quê? Os pães. Os peixes não foram guardados, né? Porque peixe estraga mais rápido, né? Deve ser. Mas eu achei interessante isso, né? Agora, olha só, todos ficaram fartos, todo mundo comeu à vontade e sobrou comida. Então a provisão de Cristo não é mínima, não é pouca coisa, ela é abundante. Se é de Deus, Ele vai dar muito. Eu costumo dizer, quando Deus te dá, quando você sentir, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre aqui, quando você sentir que Deus abriu os céus para você, peça e peça e peça. Quando tinha cheque, eu gostava de brincar, quando Deus dá um cheque em branco, meu irmão, assine alto, é isso que eu faço. Quando eu sinto que Deus está naquele negócio, que Ele vai abençoar, eu já tive várias experiências aqui na igreja, irmãos, com as coisas da igreja. Às vezes chegam amigos e falam: pastor, eu quero abençoar a igreja. Ah, meu filho, eu já sei que é um cheque em branco. Eu peço, mas peço com vontade. Peço e peço com vontade. E alguns amigos ainda falam assim: mas pastor, vai precisar de estudo? Eu falei: não sei, mas estou pedindo. Se você puder dar, e ele dá. Porque não é para mim, é para o reino, eu não estou nem aí. Para mim eu não peço nada, mas para o reino, meu amigo, cheque em branco eu assino e boto muito zero, porque é para o reino de Deus. Então, queridos, a provisão de Cristo, ela não é mínima, ela é abundante, Deus dá muito para o seu povo. E Ele fala que é para clamar, para buscar, para pedir, né? Tantos textos na Bíblia mandam você fazer isso. E às vezes nós estamos pedindo para o nosso vizinho, pedindo para o nosso chefe, pedindo para o nosso amigo, mas não pede para quem deveria pedir. O grande erro está aí. Você não recebe, sabe por quê? Porque você pede e pede mal. Você pede mal. Você não sabe nem pedir. Peça dentro da vontade de Deus, tu vai ver o que vai acontecer. Viu a diferença? Peça dentro da vontade de Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Observe uma coisa, queridos. O milagre não depende da grandeza da oferta humana, mas do poder soberano do Filho de Deus. E é verdade. O milagre não depende, queridos irmãos, do ser humano, não. Mas do poder do Filho de Deus. Depende de Jesus. Nós estávamos estudando hoje cedo sobre aquele paralítico ali, aquele aleijado que estava ali no tanque de Betesda. E os alunos fizeram algo interessante, eles notaram que tinha uma multidão ali, mas só um foi curado. É a vontade de Deus, soberana de Deus.
só tinha um. E aquele um que estava ali, é interessante, que até ele estava meio complicado. Que Jesus pergunta para ele, queres ser curado, né? Ele eu quero ser curado. Mas sabe o que é, Jesus? É o seguinte, toda vez que o anjo mexe aí, as águas, o que acontece? Alguém mais espertinho vai lá e pá, eu não tenho ninguém para me... Aí começou a dar desculpa. Irmão, para de dar desculpa. Deus, quando quer abençoar você, você só fala assim, Senhor, faça a tua vontade e não a minha, e pronto. Faça a tua vontade e não a minha. Então, queridos, o milagre não depende do ser humano, mas depende da mão poderosa de Deus. Quando Deus quer abençoar, meu irmão, não tem nada que possa impedir. Nada, zero, nada. O milagre não aconteceu ali, naqueles pães, né, por causa dos pães, mas por causa do poder de Jesus. Não é por causa dos pães, não é por causa dos peixes, mas aquele milagre aconteceu por causa do poder de Jesus. O povo ia reconhecer que era Jesus. O mesmo que criou o mundo pelo poder da sua palavra, agora multiplica o pão ali, e também multiplicou lá no deserto, e multiplicou ali. É o mesmo Deus, o nosso Jesus. Outra coisa também nesta noite que eu quero trazer é que Cristo é o único que satisfaz a fome espiritual. Falamos das coisas materiais, não foi? Agora vamos falar um pouco das coisas espirituais, porque Jesus é o único que vai satisfazer. Você, querido irmão, querido amigo que está nos assistindo, preste atenção nisso. O vazio que existe dentro de você, ou seja, aquilo que você não dá conta de preencher, aquilo que você pensa que eu vou preencher bebendo. Você não adianta que você não vai suprir, vai ficar um vazio. Eu vou ter um bocado de mulheres aí, eu vou adulterar à vontade, que vai saciar a minha sede. Não vai, porque o vazio que você tem no coração, na sua vida, é do tamanho de Jesus. O vazio que você tem, só Jesus pode preencher. Você pode fazer o que você quiser, pode viajar para a Europa, Suíça, seja lá o que for. Mas o que vai preencher o vazio da sua vida é Jesus. Então não queira preencher esse vazio com outras coisas que não vai dar bom, não vai ter resultado com isso. Olha em João 6, 14, 15, lá no finalzinho. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha, o povo, gente, o ser humano é um animal que tem que ser estudado todos os dias, não tem condições. Olha só, aquele povo, lembra no começo da mensagem, eu falei, olha, Deus derramou o maná, multiplicou a comida, deu para eles, depois morreram, comeram, tiveram com medo e pegaram um monte de cesto e guardaram, não deu em nada, porque apodreceu, não resolveu e eles vieram a morrer. Aquele povo ali estava esperando um novo Moisés, o novo profeta que viria para que ele dominasse o Império Romano. E o texto mostra isso, está bem claro, que eles quando olharam e falaram assim, és profeta, mas o profeta, igual a Moisés lá de trás, ele falou, esse aqui é o profetão, esse é o que vai resolver, esse que vai realmente nos tirar do jugo de Roma. Só que o texto nos diz aqui que sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com esse intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, ele saiu de cena. Ele saiu. A multidão reconhece o sinal, mas interpreta mal na sua finalidade. O ser humano é assim. Eles queriam, queridos, um rei político. Eles queriam um libertador nacional. Mas, queridos, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para isso. Ele não veio
substituir ou ser um segundo Moisés, aquele Moisés que deu maná lá no deserto. Ele veio para multiplicar os pães e mostrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E aquele povo pensava totalmente diferente, falou, oh, esse é o novo Moisés, né? Eles começam até certo, falam, olha, esse é um homem verdadeiramente um homem de Deus, um homem que faz milagres, mas aí correlacionamento, faz um relacionamento totalmente errado. E querem, naquele momento, notem vocês, se naquele momento eles iam pegar Jesus e iam levantar e falar, esse é o rei dos judeus. Eles iam fazer isso, irmãos. Olha o texto aí. Entenderam tudo errado. Eles gostaram do milagre, mas queriam ungir Jesus a rei dos judeus. Jesus, ó, negativo, não sou esse tipo de reinado. Meu reino é muito maior, né? E Jesus se retira, porque a sua missão principal não era estabelecer um reino terreno, mas cumprir a redenção eterna. Olha no versículo 35, ele se declara abertamente e fala assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aqui, queridos irmãos, está o centro teológico desse texto, eu sou o pão da vida. Não se trata apenas de provisão física, trata-se de vida eterna. O homem natural, então, queridos, pode desejar milagres, mas somente a fé verdadeira vem a Cristo por quem Ele é. As pessoas têm que ir a Cristo. Aquele povo deveria ir a Cristo como Ele é, do jeito que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio salvar o mundo, e não para alimentar as pessoas, para depois as pessoas... Não, Ele era diferente. Ele era diferente, e o povo não estava ali pensando nisso. A fome mais profunda do ser humano não é material, ela é espiritual, irmãos. Somente Cristo satisfaz a raça humana plenamente, só Ele. Então, quando você vê alguém falando, olha, eu tenho um vazio, pode falar para a pessoa, você tem um vazio do tamanho de Jesus. Como assim? Só Jesus pode preencher esse vazio na sua vida. Só Jesus. Só Jesus. Por isso que o ser humano passa 3, 4, uma semana no chamado festa do povo. E depois voltam tristes, cheios de mazelas. E aí o que acontece? Nada. Porque o que eles procuravam, a alegria que eles procuravam preencher lá, só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar uma alegria perene, uma alegria, sabe, que nunca se acaba. Então, este texto, quero concluir dizendo que este texto, queridos irmãos, nos conduz a 3 afirmações sólidas. Primeira afirmação: Cristo governa soberanamente cada circunstância. Ele é soberano em qualquer circunstância. Então, quando você estiver passando por algo na sua vida, que os médicos falam, olha, não tem jeito. Que às vezes alguém fala, olha, você não tem jeito. Seu irmão, seu pai, seu irmão não tem jeito. Você fala para ele, Jesus é soberano, Ele pode mudar essa situação. Enquanto tiver vida, enquanto for vivo, Deus pode mudar esta situação. Então não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa que são desviados ou nunca conheceram Jesus. Porque Jesus pode mudar a sua situação, a situação da sua família, porque Ele governa soberanamente. A segunda, que Cristo provê graciosamente além da necessidade. Eu achei isso incrível.
Não é verdade? Cristo provê graciosamente, além da necessidade. Olha só, querido. Aquele povo estava com fome, correto? Correto. Jesus vem, multiplica o peixe e pães. Sobra quantos? 12 cestos. Deus dá mais do que tinha necessidade. Ele nos abençoa muito mais do que nós pedimos e pensamos. É incrível. Deus nos dá muito mais do que você precisa. Deus nos dá muito mais, porque Ele provê graciosamente, além da necessidade. Terceiro, Cristo satisfaz plenamente a fome espiritual do seu povo. Ele satisfaz, irmãos. Irmão, é incrível. Às vezes você está triste, você passou por uma grande decepção. Às vezes você está decepcionado com o pastor, com a igreja, seja lá com o que for. Mas quando você vai para os pés de Jesus, Ele te satisfaz plenamente. Ele te ajuda plenamente ali. E você fala assim, que bom que eu tenho um Pai Celestial, onde eu posso derramar minhas lágrimas, onde eu posso me achegar a Ele, e posso conversar com Ele, e Ele me entende, porque Ele me entende desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é que você precisa de pão. Jesus disse que Ele é o pão da vida. E eu pergunto para você, você não está precisando de Jesus na sua vida? Será que você já não tem andado conforme o teu nariz tem apontado? Talvez você tenha falado para todo mundo, olha, eu não preciso de religião, e realmente você não precisa de religião. Mas você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa mudar de vida. Você precisa desse pão da vida. Essa fonte inesgotável de água viva que é Jesus. Então venha para Jesus. Jesus falou certa feita assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Você não está cansado de andar sozinho? Você não está cansado de andar conforme as suas próprias vontades? Jesus fala para você nesta noite, venha a mim, você que está cansado e oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o peso que o diabo colocou nas tuas costas. Eu vou tirar. É isso que Jesus está falando. Essa carga que você tem levado não é minha. Porque o meu jugo, Jesus fala, é suave. Se você tem carregado um grande peso na sua vida, saiba, não foi Jesus que colocou o peso na sua vida. Porque a palavra diz que o jugo dele é suave. Então quando você vê que a coisa está apertando, você sendo crente ou não, e vê que a carga está muito pesada, saiba de uma coisa, não foi Jesus que colocou, foi o diabo mesmo, foi o inimigo que colocou, e você tem andado e às vezes até tem gostado desse peso, assim como aquele homem lá do tanque de Betesda, que Jesus falou, olha, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Às vezes nós queremos carregar as coisas, os trapos do pecado em nossas costas, e Jesus fala nesta noite, olha, vinde a mim todos que estáis cansados dessas coisas, e eu vou aliviar você, eu vou tirar essa carga de você. Que Deus possa mudar a sua vida, que Deus possa transformar a sua vida, que você possa deixar de caminhar rumo à religião, rumo à igreja, rumo a isso, aquilo. Esqueça isso e caminhe rumo a Jesus. Falar, Senhor, eu sei que o Senhor é o pão da vida.
O Senhor é o que alimenta, e nós nunca teremos fome, e muito menos sede, porque o Senhor é a fonte de água viva. Então nós precisamos mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Você tem que jogar tudo para um lado e falar: eu quero andar com Jesus, porque eu quero carregar o fardo de Jesus, que é leve. Amém? Que Deus aplique em nossos corações a palavra do Senhor nesta noite, e que você possa gravar essa palavra. Essa palavra de hoje está também, você pode procurar no YouTube ali da Igreja Batista Liberdade, e mande para os seus amigos. Mande a mensagem para ele. Fala: escute essa mensagem. Essa mensagem é para você, e é para você hoje, nesta hora. Deus aplique em nossos corações. Amém?